Olá, família Quindim. Eu sou a Renata Nakano, idealizadora e diretora-geral do Clube Quindim. E hoje eu trago para a conversa um tema que me instiga muito, que é o diálogo da literatura e da literatura infantil com as nossas dores mais profundas. Quem vai me ajudar a pensar essa relação que esbarra na psicanálise é o Marcelo Tolentino, autor de livros infantis que trazem esse olhar aprofundado sobre questões muito profundas do ser humano. Duas obras dele, já enviadas pelo Clube Quindim, repercutiram muito entre os nossos assinantes. O Olho d'Água e Domingo. O Marcelo ele é formado em design gráfico pela Escola Pan-Americana de Artes e em comunicação social pela ESPM. Ele trabalhou com direção de arte até 2016, quando começou a se dedicar exclusivamente às artes visuais, como desenhista, pintor, escultor. Hoje o Marcelo também é professor e pesquisador das diferentes linguagens artísticas. E esse é um ponto muito importante para a nossa conversa hoje. Muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Renata, pela apresentação. Para mim é um prazer estar aqui no Quindim. Eu sou, enfim, meus livros foram enviados, mas eu sou assinante também, então meu filho recebe que legal. Os livros do Quindim e para mim é uma alegria estar aqui. Que legal, que surpresa boa. Acho que você comentou para mim uma vez que a gente se encontrou. Sim. Fiquei super honrada. Legal. Então, Marcelo, as suas obras, elas costumam carregar questões complexas da vida, memórias, sentimentos, enfim, que atravessam a gente em todas as fases da vida. Em Olho d'Água, que a gente enviou aqui pelo clube em 2025, a gente tem essa história desse personagem, desse menino, que sofre um rompimento de amizade e começa a transbordar lágrimas, né? E essas lágrimas vão transbordando ao longo do livro, página a página, chegam a encher uma tina de água, né? E essa é uma imagem muito forte, né? A gente queria muito saber como é que ela surgiu, por que você escolheu essa imagem e por que você decidiu trazer um tema tão difícil, né? Que são esses rompimentos de afeto para a literatura para as infâncias. Certo. Eu acho que tem uma coisa do meu processo criativo, que ele é a raiz de todos os meus livros, é o caderno, principalmente um caderninho de bolso, assim, né? Eu costumo sempre andar com um caderno que ele é quase como uma espécie de diário, onde eu vou anotando minhas observações, às vezes são anotações com palavras, muitas vezes são alguns desenhos, coisas que eu observo, que vão aumentando um pouco o vocabulário visual que eu quero usar depois nos trabalhos. E esse livro especificamente, ele surgiu de várias dessas anotações e de um cruzamento um pouco de uma fase que eu senti que eu estava passando, de um término de uma amizade, né, de uma amizade que ficou abalada como adulto, e de estar observando também, o meu filho vai fazer 5 anos agora, de estar observando as dinâmicas de amizade entre as crianças da cidade, né? E que é um pouco diferente, né, da dinâmica de uma amizade adulta. Um dia é o maior amor, no outro dia é um grande ódio, mas enfim, eu percebi que tinha uma coisa comum, assim. Eu acho que dentro dos meus livros eu procuro muito isso, assim, o livro que atravessa, a história que atravessa as idades. Então, se fala pouco, né, sobre o impacto e um término de uma relação de amizade. Eu achava que era um tema que valia a pena ser explorado. Nessas anotações, eu percebi que eu estava começando a desenhar esse choro incontido, e aí visualmente me interessou essa imagem, de pensar nessa tristeza visível o tempo todo, já que o choro é incontido, né, porque muitas vezes eu acho que a gente também aprende a conter, né, essas fases complexas e tal. E para mim essa imagem desse menino que não conseguia conter, ela é, como, né, você pontuou, era uma imagem forte que a partir dela dava para desdobrar toda a história. A partir daí, uma coisa que começou a me interessar também foi pensar na aquarela
né, como o material que eu ia usar para o livro final, já que era um livro que tinha esse caráter de ficar cada vez mais encharcado, molhado. Tem essa camada da própria técnica conseguir adicionar impacto para o que esse menino passa, né? E, enfim, acho que tem vários paralelos ali entre a imprevisibilidade da aquarela, da água, né, para onde ela leva as coisas, os acidentes felizes que a aquarela causa também às vezes, que eu acho que aí virou um jogo que me interessou bastante para desenvolver essa história. Em relação a... Isso é algo que tem acontecido com frequência também na sua obra, né? Você Sim. pensar em como a técnica tem relação, de alguma forma, alegórica com a poética do livro, né? Sim, isso me caiu essa ficha, assim, vendo uma designer americana de tipografia que chama Paula Scher, e ela estava falando da escolha tipográfica, assim, né? Da forma da letra. E como a forma da letra, antes de você ler a mensagem, ela já pode trazer algo daquela mensagem. Eu acho que dá para transpor isso, né, para a ilustração. Então, pensar na materialidade, eu acho que também é entrar nesse jogo, assim, do que ainda mais que a gente está pensando num público que muitas vezes ainda não é um público leitor, não é um público que está começando a ler, ou que está tendo essa leitura mediada, também por outras camadas do livro, conseguir trazer a mensagem, né? Sim. A história. E é legal, porque se a gente for ver, isso está inclusive no próprio título do Olho d'Água e no Domingo, né? Que é um título desenhado, né? Sim. Que é aquela história, que a letra também é um desenho. Sim, né? Completamente. E a maneira como você desenha traz alguma coisa, algumas sensações. A gente, assim, passando um pouco para o Domingo, por exemplo, é uma capa onde a gente está num ambiente que é quase um fundo infinito, né? Ele está aí, enfim, ele é verde, mas ele está em branco, ele está aí para ser imaginado, e tem essa relação do menino que está brincando com esse cachorro, que vai ser o grande parceiro dele ao longo da história. Então, diferente do Olho d'Água, a estética desse livro também nasceu de um contexto, assim, né? Porque quando eu comecei a desenhar ele a primeira vez, meu filho tinha acabado de nascer, então eu estava desenhando em intervalos eu tinha pouco tempo assim para conseguir trabalhar nas imagens, então acabou acontecendo essa opção por fazer a imagem a caneta, mas fazer as cores digitalmente. Uhum. Então, aí foi outra coisa, né? Assim, eu acho que tem uma escolha da paleta de cores, por exemplo, que é super... Ela tem uma coisa um pouco desgastada, ela é um pouco menos saturada, né? Ela também dá conversa... uma sensação de memória. Exato, que é essa coisa que... Aí talvez tenha um paralelo com o Olho d'Água, né? Um pouco essa... que acho que é uma coisa que é presente no meu trabalho em geral, que é essa coisa com um certo nuance, assim, né? Ela não é uma lembrança, é uma memória. Esse livro ele se passa na casa que eu vivi, a minha infância. Então, tem muitas coisas que... E o próprio uso da perspectiva, né? Você usa muito as linhas que enfatizam uma perspectiva, que dá uma profundidade e um movimento que lembra um resgate do nosso tubo da memória, assim, né? Essas conversas são muito legais, assim, para a gente, às vezes, entender o próprio trabalho, assim. Isso é uma coisa que você está me trazendo, que eu estou parando para olhar ela agora, mas, de fato, tem muitas linhas que entram nessa característica de quase um túnel do tempo, assim, né? E resgatando aqui um pouquinho do que você falou sobre o Olho d'Água, Marcelo, né? Sobre você ter buscado, no caso, o rompimento da amizade como uma questão que atravessa qualquer momento da vida, seja a gente criança, seja a gente adulto. Como é que você vê trabalhar um tema como esse, né? Num livro para as infâncias, no momento em que os sentimentos despertados por essa situação muitas vezes sequer tenham sido elaborados pelo leitor, né? Como é que isso repercute, assim? Eu penso um pouco, talvez, em que tipo de material, história, eu, criança, gostaria de ter entrado em contato anteriormente, porque eu acho que a literatura ela tem esse poder de
te colocar, né, como personagem do livro e sentir o que o personagem do livro está sentindo sem os riscos reais, né, assim, de estar sentindo. Então não é que você consegue antecipar, mas é quase como se você soubesse depois de um amigo seu que já passou por uma situação e como que aquilo se desenrolou, né? E nesse sentido eu acho que esse livro ele é cuidadoso também para ele não é um livro que faz nenhuma promessa idealizada, assim, porque eu desconfio um pouco, sabe, do livro para a infância, que é o livro que tem que terminar com o final feliz clássico. Eu, enfim, não quero dar muitos spoilers do livro, mas a gente está falando de uma amizade que não reata, e pelo menos até o final do livro ela não reata, mas eu não vejo isso como um final triste, porque ele apresenta essa possibilidade de que o caminho segue, né? Mesmo que em paralelo, né? Mesmo que não mais como uma amizade, o caminho segue. Então, eu acho que tem esse cuidado de apresentar temas difíceis, porque acho que ao contrário do estereótipo, a infância é uma época assim, muito difícil, né? São muitas questões sendo vistas pela primeira vez, e apresentar isso e apresentar uma possibilidade que não é a possibilidade idealizada, né? De certa forma ingênua, quase mentirosa, assim, né? Sim. Porque a vida, ela acontece, né? E nem sempre você vai reatar com seu amigo, né? Exato. Talvez sim, talvez não, né? A gente vê pelo livro, você comentou aquele momento em que ele até consegue encher uma banheira d'água, que no fim das contas o personagem também consegue ressignificar essa tristeza e ela vira um convite para novas amizades, né? Então esse livro fala sobre isso também, né? Sobre os ciclos, né? Sobre as transformações, quebras, finais e começos. Então eu acho que é um pouco dessa ordem. Eu acho isso muito importante, né? Porque a gente conversa com muitas famílias, né? E muitas vezes acontece de algumas famílias ficarem preocupadas realmente, né? Com essa idealização da infância mesmo, né? Como um lugar colorido, como um lugar de muita felicidade, ou um lugar extremamente protegido, né? Um lugar que não você tem, não quero que minha filha se frustre, não quero, né? Mas por mais que você tente proteger, ela vai se frustrar, não tem dúvida disso, ela vai sentir ciúmes, ela vai se sentir rejeitada, eu usando no feminino porque eu tenho 3 filhas, ela vai se sentir rejeitada em algum momento, enfim, a infância, ela é atravessada pelos sentimentos da natureza humana, né? São seres humanos, independentemente da faixa etária. E a gente conseguir elaborar determinadas situações, mas mais importante, vivenciar esses sentimentos de diferentes formas, ainda mais num texto literário que é tão mais protegido do que o mundo lá fora, né? Sim. É uma grande possibilidade de ampliação mesmo, de mundo, de repertório. E é um repertório que não passa só pelo lugar racional, né? Então, ele passa por um lugar de vivências que muitas vezes a gente não consegue elaborar também, nem adulto. Sim. Esse livro, ele não só apresenta essa situação do menino, como ele também apresenta um certo desejo dos pais de se colocarem como solução, né? E logo a princípio, né, eles vão acolher e vão tentar coisas que eles estão acostumados e a hora que escapa... Para consertar essa dor. Exato, e a hora que escapa, né? Assim, então esse livro também fala um pouco desse lado, né? Eu gosto, assim, da ideia de ser uma obra que vai falar de coisas diferentes para os públicos diferentes, né? Teve um certo cuidado aí também, assim, de... a gente vê essa família que vai conseguir acolher, mas tem horas que a relação vai se dar num silêncio, né? Você tem uma hora que ele está com o pai ali cuidando do carro,
que é um gesto super carinhoso, nostálgico para mim também, assim, uma lembrança, né, acho que vem muito do repertório de cada um. Para mim, tinha esse momento de cuidar do carro, ele não necessariamente era um momento onde tinha uma troca de palavras, mas o ato de estar lá junto, né? De então, presença, né? Exato, então eu acho que não é um livro que promete um cenário de conto de fada, assim, né? Pelo contrário, assim, acho que traz uma coisa mais, bem né? cotidiana. E uma característica também muito recorrente na sua obra é essa capacidade de trabalhar temas ordinários através da linguagem poética como de uma forma extraordinária, né? E é algo que vem muito pela linguagem, algo que a gente também vê na psicanálise, né? De como, às vezes, numa situação extremamente ordinária, você, da maneira como a linguagem foi colocada, né? Foi estruturada, você descobre muito daquilo que estava escondido. Eu acho que tem uma coisa que é muito cara, né, à infância e que está muito difícil assim de manter, que é a ideia dos espaços, dos silêncios e de poder ficar entediado, assim, né, a ponto de você olhar para uma coisa ordinária da sua casa e transformar aquilo, né. E acho que o Domingo veio muito dessa ideia, porque a minha infância, eu e meu irmão, a gente vivia nesse sobrado, que era a casa dos meus avós, onde tinham muitos adultos na casa. Tinha minha bisavó, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe e meu irmão. E apesar de ter muitas pessoas ocupadas com as coisas de adultos também e fazendo, né? A vida acontecendo. Exato. E num momento ali onde, enfim, era uma rua bastante residencial, tinha uma abertura assim também para as crianças terem um espaço um pouco menos vigiado. Então, mas muitas vezes eu percebo que a criatividade infantil e a criatividade em geral, ela se beneficia mais da escassez do que da abundância, né? Então, acho que quando colocam esse menino que vai transformar um balde num barco, isso foi uma coisa que eu já vivi lá atrás na minha infância, né? Aqui um pouco mais pra frente, né? A gente vê na hora que ele tá voltando dessa aventura aqui, que a gente vê um barco, que depois a gente descobre que ele era essa bacia. Essa bacia, eu desenhei esse livro na época da pandemia, essa bacia está na casa da minha mãe até hoje, né? Assim, é uma bacia que eu, de fato, transformei ela em muitas coisas. Então, eu tento seguir no fazer dos livros com essa ideia de olhar para uma coisa de uma forma que eu ainda não olhei, pensar na possibilidade da coisa, assim, né? O que aquilo pode se transformar. Então, acho que acaba acontecendo... Tem muito a ver com o olhar da infância, totalmente, né? Que é esse olhar livre que tende a fazer associações que a gente, adultos, nem sempre conseguem, né? E às vezes que é o olhar artístico. Que é isso, que você vai dar o brinquedo numa embalagem para o seu filho, achando que ele vai gostar do brinquedo e ele vai gostar mais da embalagem. Aquilo vai ter uma vida mais longa do que... né? Tudo que já está muito dado, e eu penso nisso tanto para um brinquedo quanto para uma obra de arte, se está tudo lá, você não volta, né? Tá visto, não tem espaço para você se colocar, já está feito, já está fechado. Né? Exato. E aí nesse sentido, eu acho que essas obras elas se nutrem disso e também propõem, né, esse olhar para o cotidiano, para o que está ali ao alcance do braço, para o ambiente escolar ou da casa, enfim, com esse estímulo da criação, assim, né, de reimaginar e ressignificar as coisas. E eu acho que nesse sentido tem esse fato aí do jeito que a minha infância se deu, que eu acho que fica totalmente associado com essa prática, assim, né, de como
olho para o trivial, para o cotidiano e encontro aqui o que não está dado. E como abre também, né, tantas outras camadas, né, para os leitores, porque é isso, Domingo mesmo, né, é um livro de um menino, para quem não conhece ainda, para os leitores do Quindim que ainda não receberam esse livro, ou porque são de outras faixas etárias, ou porque ainda não estavam ainda com a gente, né, é um domingo muito comum de ser resgatado nas infâncias, familiares, assim, da vida em família, né? E eu acho que é muito difícil um adulto também ler esse livro e não se reconhecer. Sim. Né? Eu me reconheci profundamente nessa capacidade criativa, né? E ele exalta, assim, com muita força. Talvez uma coisa que conecte muito esses dois livros, já que está na moda, né, para os escritores adultos a trabalhar a autoficção, eles têm uma carga alta de autoficção, assim, né? Então, não é à toa que o menino está escolhendo a avó no final do livro para contar sobre a aventura dele. Então, isso tem a ver, eu acho que isso traz uma potência para os livros, assim, quando você está falando de uma coisa que você viveu, né? Então, essa situação de imaginar um universo e depois ter essa pausa com a avó para contar, uma coisa que eu vivi muitas vezes, né? De certa forma, eu também acho que essa coisa do cotidiano, ela aparece porque esses livros, eles nascem de anotações que tem um caráter de diário, né? Se eu abrir meus cadernos, vai ter uma ideia do lado de uma coisa que eu assisti, do lado de uma coisa que é um desabafo, então isso às vezes vai se entremear e é daí que vai nascer o livro. Então, eu acho que tem esse aspecto do cotidiano, ele é recorrente. E é muito legal você ter trazido isso, porque me faz pensar nessa outra característica das suas obras, que é esse silêncio contemplativo, Uhum. que a gente estava até conversando aqui antes, que agora está explicado pelo seu próprio processo criativo, né? Acho que tem até uma coisa que se soma a isso, que é, durante a minha infância, minha vida escolar, eu sempre tive muita dificuldade com a palavra. Então, o desenho, a linguagem visual, ela se sobrepôs rapidamente, assim, para mim, como, assim, aqui é a minha zona de conforto, e então falar menos, né? Falar pouco, ouvir mais, tal. Nesse sentido, para mim foi bem libertador quando eu fiz o curso da Carolina e do Odilon, Carolina Moreira e Odilon Moraes, de entender o que é a escrita para o livro ilustrado, né? Que é uma escrita que, num segundo momento, ela vai ser entregue, né? Essa história, ela vai ser entregue pelo conjunto, pela imagem, pela palavra. E se uma vai fazer mais força que a outra, não importa muito, assim, né? O que importa é achar esse equilíbrio que entrega. Então, para mim, assim, me libertou um pouco para escrever de um jeito que talvez eu não ficasse à vontade para mostrar, né? Para falar, mas ela me guia as ilustrações. E nesse sentido, as ilustrações, elas têm muitas áreas de silêncio, né? Tem pequenas coisas, assim, então, em nenhum momento eu vou falar sobre o fato do menino ter começado a aventura dele de meia e terminado descalço. Isso está na imagem. Se você voltar aqui na floresta, você vai achar uma meia perdida aqui. Então, tem muitas coisas que acontecem que escapam da palavra, né? E aí elas vêm pela linguagem visual. Uhum. Isso tanto numa obra quanto na outra. Essa relação, né? Que hora enfatiza, a hora contradiz. Essa imagem é linda também, né? Essa daqui do então, filtro assim, pra mim, de assim, barro enquanto castelo, o filtro né? de barro, pra mim, a casa tá inteira aí, né?
Um filtro de barro ele é uma casa, assim, né? A imagem desse objeto, ela vem tão carregada, assim, né? Não é uma casa qualquer, é uma casa de vó, né? Eu acho que tem tem o gosto aí dessa água, que é aquele gostinho meio terrosinho. Então, E é por isso que eu sempre digo, Marcelo, que a linguagem visual, ela não é universal. As pessoas falam que a linguagem visual é universal e tal, e eu acho isso um grande equívoco, porque isso daqui significa completamente diferente para a gente e para um norte-americano. Não só pelo simbólico do que significa um filtro de barro para a nossa cultura, quanto a própria estética vai ser lida diferente por diferentes culturas. Né? Eu concordo, assim, eu acho que talvez ela tenha uma certa universalidade, mas tem camadas, né? Então, muito. Assim, e é preciso olhar com essa profundidade. Qualquer brasileiro sabe que esse é o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, né? Não conhece esse gosto aí, e também é uma coisa muito associada à casa de vó. Talvez em outra cultura não diga muito, né? Assim, diga que é um bolo. Então Sim. Você acessa essa camada, mas de fato o que você já tem de bagagem, né? Vai trazer vai ser determinante, né? Enquanto você vai conseguir se aprofundar naquela leitura. A gente falou um pouquinho, né, sobre essas imagens, do que significa um bolo de cenoura na nossa cultura, é muito diferente de em outra, mesma coisa com o filtro de barro, né? Uhum. Mas acho que tem uma importância também sobre aprender a ler imagens que extrapola a camada do significado, que vai pro estético mesmo, né? Porque é isso, as luzes que a gente aqui no Brasil, que é um país tropical, está acostumado, né? É muito diferente das luzes de um país nórdico. Então, tem também o aspecto cultural do traço, né? Enfim, de todos os elementos que atravessam as estéticas. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, como professor também, né? Não, primeiro eu acho que só nesse ponto da leitura da imagem, né, olhando esses dois livros, são livros que têm uma carga de texto verbal curta, né? Isso não significa que são páginas para serem viradas na velocidade do texto verbal, né? O tempo do livro, ele vai se dar, eu acho parecido com às vezes se você está vendo um filme legendado e a legenda passa muito rápido, né? E você tem às vezes dá aquela sensação que você só leu a legenda e não conseguiu olhar para a imagem. Por isso que, né, num filme que na sua língua natal, numa língua que você entende, ganha esse outro significado, porque você consegue contemplar aquela tela inteira enquanto você está ouvindo a linguagem, né? Eu penso muito nisso quando eu penso na leitura mediada para a criança também. Então, assim, o pai e a mãe que estão ali lendo uma história, eles estão dando esse áudio e o olho da criança está caminhando ali. Então, muitas vezes, as crianças vão ter uma leitura da imagem mais interessante até que os adultos, porque elas estão ali com a audição no texto e estão, né, o olho vivo ali na imagem. E elas tendem a explorar a imagem de uma forma diferente, né? As mais novinhas, super. Né? Às vezes elas vão achar uma coisinha ali ou vão se apegar a um ponto que o adulto nem percebeu. Às vezes eu não percebi que eu coloquei aquilo no meu livro e já recebi questionamentos assim que falam, nossa, né, você vê a incompletude da obra mesmo, né? Como para cada pessoa ela vai ter um significado. Eu acho que isso é importante reforçar porque tanto Domingo quanto Olho d'Água são livros que têm páginas sem texto algum. E são páginas que jamais podem ser puladas, elas têm que ser lidas, né, da mesma forma que as outras páginas foram, porque, como você disse, é um silêncio que está dizendo um monte de coisa ali, né? Quase assim, vamos fazer silêncio agora e olhar para o que está acontecendo nessa cena, né? Aí tá dito tudo, né? Numa página anterior, esse menino ele estava com uma bola cor-de-rosa na mão, que na página seguinte essa bola virou esse mundo sendo apresentado ao cachorro. Então,
aconteceu tudo aí, né? Ele saiu do mundo da realidade e entrou no mundo da fantasia nesse momento. Isso está escrito aí, pela imagem. E tem isso daqui também, por exemplo, né? A escolha de um recorte como esse, né? Em que o personagem mal cabe, Sim. de tão grande que eles se tornam, eles mal cabem na página dupla, né? Tem uma conversa até com uma pintura do Norman Rockwell que eu gosto, que ele faz um passeio, uma ida e uma volta de uma família que está viajando. E aí aqui eu queria um pouco esse aspecto, né? Ele está indo para a aventura, né? Ele está assim, mais pomposo impossível. E aqui tem essa volta, né? Então tem um momento da ida e esse momento da volta, onde os dois já estão cansados, né? Onde já é outra linguagem corporal, assim, né? E também já viveram tantas coisas juntos que estão muito mais íntimos. Super, né? Assim, eles são quase uma coisa só. Você me perguntou disso e você me perguntou também das decisões estéticas, que eu acho que também tenho pensado muito que só me interessa fazer as imagens para um livro se eu tiver algum grau de diversão também em produzir essas imagens, porque eu acho que isso passa, né? Assim, não é... às vezes a gente acha que, né, desenhar, pintar é sempre uma coisa muito relaxante, que não é verdade, né? Tá ali, ainda mais quando é trabalho, mas o que eu tenho tentado fazer é isso, trazer técnicas, trazer imagens que também vão fazer parte de uma exploração, né? E aqui é super legal, porque, por exemplo, você escolhe essa técnica, né, que você tem um traço de fundo, né? E você tem essa coloração que remete aí a uma técnica de impressão antiga, que a gente não tem mais hoje em dia, né? Sim, e pouco traz de falha, uma falha no registro, Exato. Né? Uma cor que escapa. Vem essa sensação, parece uma coisa, né, da nossa infância, de nós, não sei quantos anos você tem, mas eu, que tenho 40, né, me lembra um pouquinho... Vou fazer 40 esse ano também. Ah, então tá. Mas eu tenho mais do que 40, mas tudo bem. Tamo lá, tamo junto. E aí é mais ou menos essa, né, traz essa alusão, assim. Então a estética em si já te leva para mas para isso você precisa ter esse repertório também dessa estética, né? Porque se você não tem, você não consegue chegar nessa leitura, né? Eu acho que quando eu penso no livro, eu penso em todas as camadas que eu estou trabalhando, né? Assim, a ideia é que tudo seja intencional. Se eu acho que tem uma coisa ali que é muito hermética, né? Que não vai falar com ninguém, talvez seja uma coisa para se reavaliar. Não, mas isso daqui é super conversa, né? Mas o que eu quero dizer é isso, assim, uma criança que nasceu há 5 anos, será que ela vai ter já essa referência de entender essa cor como uma coisa antiga? Não sei, mas o livro ele não depende só disso, né? Ela acessa outras camadas em que ela vai conseguir... E está trazendo esse repertório. Exato. Ele pode não ter esse repertório, mas já está trazendo esse repertório aqui, Exatamente. Porque o livro também, né? Exatamente. E tem uma coisa assim também, desculpa, só para continuar a questão da estética, né? Que a gente até falou um pouquinho, falamos anteriormente, que esse uso da linha também, da perspectiva, de uma forma que intensifica a perspectiva e me dá um pouquinho dessa ideia de túnel do tempo também, né? Que é um artifício que você usa em várias páginas, que é um artifício estético, que vai mais no campo das sensações do que no campo de um repertório estético. E ambos são escolhas e estão no campo da estética, né? São perspectivas que eu acho que colocam um pouco o leitor dentro da cena, de alguma forma, né? Tem uma coisa que te traz, eu lembro, não sei, a primeira vez que eu vi, por exemplo, um livro que eu gosto muito, que é o Boa Noite Bo, da Baião, assim, de abrir aquilo e... A gente mandou também o Boa Noite Bo. E sentir quase que como se você tivesse ali virado parte daquele universo, assim, né? Uma coisa que, de fato, vira um portal, assim, né? Então, eu acho que nesse sentido, essa perspectiva coloca o leitor dentro desse quintal, junto com esse menino. Aqui o uso da linha no sofá também, que ele se afunda, isso se intensifica, né? As coisas de você estar afundado naquele sofá.
da casa da avó, né? Que é tão aconchegante, porque a casa da avó é aconchegante, né? Eu acho que e a Shura, né, que é essa técnica desse cruzamento de linhas, ela imprime um certo tempo, né? Você vê que não é uma coisa rápida de ser feita. Então, eu acho que também carrega um pouco a imagem dessa sensação do tempo que foi passado ali, né? São tempos dilatados, assim, que... No próprio fazer criativo, né? Exato. Maravilhoso. Obrigado. Para fechar, Marcelo, a gente sabe que cada livro carrega muito do autor, mas ao chegar para outras pessoas, também pode se transformar em algo muito diferente do que você pensou inicialmente, né? Então, sobre o Olho d'Água, você já disse que a história surgiu de vivências e sentimentos seus. E o Domingo também, né? Como é que é para você ver algo tão pessoal virando ponte para conversar com tantas pessoas e com leituras tão diferentes e descontroladas em relação ao que você pensou originalmente? Bastante gratificante para começar, assim, porque se eu for pensar quando eu trabalhava com publicidade ou design, que em geral eu não tinha muito a chance de estar presente no momento em que alguém está sendo impactado pelo que eu criei. Eu sempre invejei chefe de cozinha, por exemplo, porque o cara pode estar ali na janelinha vendo alguém dar uma garfada, ele sabe na hora, né? Se o trabalho dele está aprovado ou não. As né? sensações, né? Ele vê na expressão, né? E trabalhar com o público da infância tem um pouco disso, né? Porque a criança não tem esse filtro de querer te agradar só por agradar, né? Então tem uma coisa muito honesta da reação das pessoas e de como elas se conectaram com aquilo que para mim é sempre muito interessante de ouvir. Tanto sendo numa visita numa escola que eu vou ouvir, por exemplo, uma criança que viu no Olho d'Água o mecânico falando que era só trocar uma peça ou duas e levantar um questionamento e falar assim, mas acho que dá para trocar uma peça, porque né, vai virar uma pessoa biônica. Então, assim, óbvio, não era isso que eu estava pensando no momento, mas muito interessante, né, ver que uma criança de hoje talvez esteja impactada, né, tanto pelos processos, assim, a ponto de achar que isso de fato seria uma opção, né? Será que seria por aí trocar uma peça ou não? Acho que levanta um questionamento muito legal, né? Então, ver a história reverberar e poder ouvir outros pontos de vista e de alguma forma sentir que você está contribuindo tanto para um letramento de uma criança, né, um letramento visual, uma ampliação de repertório, trazendo uma questão pela primeira vez. Eu acho que é tudo muito fascinante assim, no mundo da literatura para a infância, porque é isso, a gente está lidando com um público muito autêntico, assim, né? super autêntico, super interessado, porque a gente vai vendo, né, como com o passar do tempo vai ficando mais difícil captar esse interesse, né? E que vão fazer as associações mais inesperadas, assim. Então vira completamente descontrolado. Vira um combustível assim para fazer o próximo já, né? Então para mim enfim, é maravilhoso. Assim, se você nunca fez um livro para infância, não faça, porque você só vai querer fazer isso depois. É muito legal esse tema. A gente sempre conversa aqui com a equipe interna do Quindim, a equipe que conversa com as famílias e tudo mais, né, sobre isso. A gente se reúne todo mês e faz uma leitura muito profunda. E nessa leitura, a gente conversa sobre várias camadas de interpretação que a gente enxerga como possibilidade daquelas obras e tudo mais. E é muito interessante que por mais que a gente tente esgotar e dar conta, a gente nunca dá conta. Sim. As famílias sempre trazem alguma leitura que a gente sequer tinha imaginado, sequer tinha pensado, né? E isso é muito interessante, isso é da natureza da arte,
né? Sim. A arte é isso, são esses espaços em que o outro se coloca, né? Exatamente. Ela precisa disso. A arte não é a pintura, né? Ela é o que acontece entre quem está observando e o objeto ali, né? Esse meio mesmo. Então, enfim, quantas leituras vão ser leituras diferentes. Então, às vezes eu acho que os temas podem ser universais, mas as experiências são, assim, incontável, né? Não tem como. São singulares também. Não, maravilhoso. E também ao longo do tempo, né? Porque às vezes a pessoa leu um ano, daqui a 2 anos acha o livro. Totalmente. E vai ter uma leitura completamente diferente, porque a leitura vai dialogar com as novas vivências que aquela pessoa passou, né? O rio, as águas daquele rio são outras, né? Então isso é muito bacana. Marcela, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, eu gostei muito dessa conversa, foi maravilhoso. Explorar um pouquinho mais os livros incríveis que você fez. Obrigado. Marcelo tem novos livros aí sendo feitos, né? Espero que em algum momento breve eu volte aqui para falar um pouco mais. Maravilhoso. Obrigada. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui escutando um pouquinho mais sobre o trabalho do Marcelo, esse artista incrível, aí uma geração que chegou trazendo um frescor muito bacana para a literatura infantil brasileira. E é isso. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Até. Obrigado. E para acompanhar outras conversas como essa, fica com a gente por aqui e segue o Quindim também no Instagram, que é o @Clube Quindim. Até a próxima.